Jesus. Lua, por que te escondes lá na serra, entristecendo toda a terra e também meu coração? Lua, volta a brilhar no firmamento, vem consolar quem ao relento chora mágoas ao violão. Lua, eu vivo aqui neste abandono, meu coração já não tem dono. Como é triste a solidão. Lua, volta a alegrar o meu ranchinho, que era feito de carinho, de ternura e de ilusão. Lua, o meu ranchinho que era um sonho ficou deserto e tão tristonho, todo cheio de saudade. Lua, tu que tens tanta magia, traga de novo a alegria que traduz felicidade. Lua, o meu ranchinho que era um sonho ficou deserto e tão tristonho, todo cheio de saudade. Lua, tu que tens tanta magia, traga de novo a alegria que traduz felicidade. Um passarinho me ensinou uma canção feliz, que quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou nesta canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou, o que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lo. Eu
tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o mar e o infinito não é maior nem mais bonito do que meu amor. Nem mesmo o mar e o infinito não é maior nem mais bonito. Sumiu. Tu, você nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Cantar mais alguma ou não? Não, pode. Pode? Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu quero falar com Deus, às vezes me calo e elevo o meu pensamento, peço ajuda no meu sofrimento. Ele é Pai, Ele escuta o que pede o meu coração. Quantas vezes falando com Deus, desabafo e choro, e alívio pro meu coração eu a Ele imploro. E então sinto a sua presença, seu amor, sua luz tão intensa, que ilumina o meu rosto e me alegra em minha oração. Quanta paz, quanta luz, Deus nos ouve e nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz,
fala que a ele se chega seguindo Jesus. É tão lindo falar com Deus em qualquer momento. Deus que vê uma folha que cai e é levada ao vento. Não existe onde ele não esteja. Ele pode escutar nossa voz. Deus no céu, Deus na terra, onde seja, está dentro de nós. Quanta paz, quanta luz. Deus nos ouve, nos mostra o caminho que a Ele conduz. Deus é Pai, Deus é luz. Deus nos fala que a Ele se chega seguindo Jesus. Quando eu quero falar com Deus, eu apenas falo. Quando eu estou aqui, eu vivo este momento lindo, olhando pra você e as mesmas emoções sentindo. São tantas já vividas, são momentos que eu não esqueci. Detalhes de uma vida, histórias que eu contei aqui. Amigos eu ganhei, saudades eu senti partindo. E às vezes eu deixei você me ver chorar, sorrindo. Sei tudo que o amor é capaz de me dar. Eu sei, já sofri, mas não deixo de amar. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Mas eu estou aqui, vivendo este momento lindo, de frente pra você e as emoções se repetindo, em paz com a vida e o que ela me faz, na fé que me dás, otimista demais. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi. Se chorei ou se sorri, o importante é que emoções eu vivi.
Boa noite, sejam todos bem-vindos, mais essa noite chuvosa, mas é uma chuvinha gostosa, né? Ainda embora já o período de frio, e logo se aproxima para nós aí a primavera. E a primavera é sempre alegria, né? Assim como a nossa vida. Nós temos os períodos de primavera, temos os períodos de recolhimento, como no outono e inverno, e depois a alegria do verão. Então, a partir desse momento, convido a todos vocês a colocar em vossa imagem ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso mestre por excelência e o nosso amigo de todas as horas. Que esse ser luminoso se faça presente ao lado de cada um de nós. Sabedores que somos, que a espiritualidade amiga já vai atuando em cada um de vocês assim que adentram a casa. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Pai. Seja o teu santo e divino nome e venha a nós o teu reino de paz, de amor e de bondade. E seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o espaço. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, ó Pai, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder, a glória, para todo sempre. E a cada dia que se inicia, ó Jesus, fortalecidos no teu amor, que coloquemos o perdão em nossas ações diárias como forma de reajuste às leis do Pai e aos nossos irmãos. Sabedores que somos, ó Jesus, o quanto ainda também necessitamos do teu amparo e do perdão de todos aqueles que magoamos ou ofendemos. Obrigada, Pai, obrigada, Mestre Jesus. Pedimos a proteção da corrente espiritual desta casa, da corrente espiritual de proteção externa, a corrente espiritual desse trabalho e de todos os mentores que se fazem presentes. Que possamos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, fortalecermos as correntes do bem que trabalham em seu nome, em auxílio aos nossos irmãos, encarnados e desencarnados. Graças a Deus e graças a Jesus. A palestrante da noite é a primeira vez na nossa casa. A Tatiana, ela é da Federação Espírita do Estado de Sergipe, da cidade de Aracaju. E ela atualmente mora aqui em Santos, continua com o elo com a Federação Espírita e atualmente ela está no grupo Esperançar. Então hoje vamos recebê-la com muita alegria, ouvir as suas palavras, né? Do qual ela colocou o tema como ocupações que nos levam a Deus. Vamos aproveitar esse momento e pedir também que aqueles que ainda estão com o celular ligado, que diminuam o volume, que coloquem no vibracal. Se for necessário receber ligação, não há problema nenhum, desde que mantenha no vibracal. E pode sair, né, lá para a lateral ou lá no fundo e ficar à vontade. E depois volta para o salão, tá bom? Uma boa noite a todos vocês e uma boa palestra. Vou tirar esse daqui. Tá, joia. Uma boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a esta casa que muito me alegra, não só pelo convite, mas, em primeiro lugar, por estar conhecendo a história da Ismênia de Jesus, que é uma casa que lá de Aracaju eu já tinha ouvido falar, né? Me foi recomendada por um dirigente de uma casa espírita que morou aqui em Santos há mais de 30 anos. E ele, certa vez, eu indo lá, né, na minha terra, que normalmente eu vou a cada 3 meses, ele disse: você não pode deixar de conhecer
a Casa Espírita Ismênia de Jesus. E eu não sou nem muito boa de memória, não gravei o nome não, apesar de ser um nome diferente. E tive a graça, né, de ter o convite da casa para trazer aqui um pouco das lições do Evangelho para vocês. Então, com certeza, eu vou voltar para a minha terra agora dia 20, já levando essa notícia. Conheci a casa, né? Então, meus irmãos, amigos de Ideal Espírita, hoje eu trago aqui para a nossa reflexão de Evangelho, nessa noite chuvosa, sobre um tema que é muito atual e que se refere a todos nós, que são as nossas ocupações diárias, as nossas escolhas, os nossos afazeres. E uma reflexão: será que essas ocupações que nós escolhemos nos levam a Deus? Essa reflexão está também intimamente ligada com uma pergunta: quais são as nossas prioridades na atualidade? Num mundo que oferta tantas distrações, não é verdade? Quem se acha aqui distraído? Eu já me acho distraída. A gente está o tempo todo se distraindo com alguma coisa. Quem tem celular aqui? Agora todo mundo levanta, tá vendo? Né? Quem tem celular certamente anda distraído. Porque esse pequeno objeto aqui, ó, que eu vou usar para ler um trecho da Bíblia, tá? Prometo a vocês, é uma das grandes causas de distrações na atualidade. Não só das crianças e dos adolescentes, mas sobretudo de nós. Trabalhamos, fazemos os nossos deveres, tarefas, afazeres domésticos, mas logo que tenhamos um tempinho, que seja ali esperando entre uma consulta médica e outra, um exame para realizar, nós pegamos o celular. Quem de nós, esperando ali na cadeira, num determinado consultório, ao invés de olhar para o celular, entra em estado de prece? Olha, tá vendo vocês? E por que eu digo isso? Para dizer que esse é um problema, e é um problema que todos nós vivenciamos. Essa dependência que os especialistas já dizem na atualidade que nós temos do celular. Porque é uma máquina maravilhosa, assim como a tecnologia, mas também nos aprisiona. Redes sociais, aplicativos, a facilidade de ter o banco aqui conosco. É um Uber, é um banco, é um aplicativo de pedir comida e por aí vai. O WhatsApp nem se fala, né? Redes sociais temos aí aos milhões para escolher. E tudo isso nos tira da nossa vida real, que é uma vida virtual. É muito bom, nos conecta, mas também nos ocupa. Além das ocupações que já temos. Às vezes até deixamos de nos ocupar com o que devemos nos ocupar, para estarmos ocupados e ocupadas com o que não nos devemos ocupar nesse momento. Então me parece muito relevante refletirmos sobre isso, como cristãos que somos, como espíritas que somos, porque sabemos que o espírita não é aquele de asas brancas, que conhece o mundo espiritual, ou que estuda sobre o mundo espiritual. É aquele, né, que está se esforçando continuamente para ser alguém melhor. Às vezes fala, mas você dá palestra espírita e já coloca a pessoa numa condição, né, superior às outras. Eu disse, muito pelo contrário. Normalmente quem se aventura no caminho de falar sobre o Evangelho, às vezes até dos mais devedores, e faz aquilo por dever e não por uma aptidão, um talento qualquer. Então, o espírita, como espírita que somos, temos uma obrigação a mais de refletir sobre o que estamos fazendo do tão precioso tempo da nossa encarnação. Tá, tudo bem, sabemos que vamos voltar aqui, que vamos reencarnar em outra situação, às vezes melhor, às vezes nem tão favorável como a atual, mas voltaremos. Mas e esse conhecimento nos deve deixar preguiçosos e preguiçosas, procrastinadores, adiando os nossos compromissos? Penso que não. Saber que nós vamos reencarnar, voltar à pátria, né, a essa morada, talvez uma morada melhor, nós não sabemos,
né? Como está o nosso bônus hora, o nosso merecimento. Mas o fato de saber que a gente vai voltar aqui e vai encarnar, não deve fazer com que nós atrasemos os nossos compromissos verdadeiros, que são muitos, mas os principais, com a família, que é o nosso núcleo, nosso reduto ali de compromissos maiores, filhos, filhas, pais, mães, avós, sobrinhos, netos que criamos, um compromisso com um trabalho, que seja um trabalho remunerado ou não, porque trabalho, segundo os espíritos, é toda ocupação útil. O trabalho da casa espírita é um trabalho extremamente louvável. E aí vai os nossos outros compromissos, cada um tem aqui os chamados da vida, né? Que são aquelas relações que nós temos que nos dedicar. Mas só que existem as distrações. E distração existe que desde que o mundo é mundo. Queria pedir licença a vocês aqui para ler um trecho da Bíblia, que certamente vocês conhecem, que é aquela conversa de Jesus na casa de Marta, com Maria e a sua irmã Marta. Esse trecho está em Lucas, capítulo 10, versículos 38 a 40. E peço licença aqui para ler, para não esquecer nenhum pedaço aqui da nossa Bíblia. Diz o seguinte: caminhando Jesus e os seus discípulos, chegaram a um povoado, onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Marta não era alguma mulher. Marta era irmã de Maria, que era irmã de Lázaro, que eram muito amigos de Jesus, amigos do coração do Cristo. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a palavra. Então, assim que Jesus adentra a sua casa, imaginem essa situação. De repente, até nos transportando para esse momento. Assim que Jesus adentrou a casa de Marta, Maria, irmã dela que lá estava, imediatamente senta-se aos pés do Cristo, ouvindo a sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado aqui sozinha com os afazeres domésticos? Então lançou essa provocação ao Cristo num tom de indignação, né? Como se a dizer, estou aqui sozinha dando conta de tudo para receber, Senhor, o mestre, e minha irmã está aí sentada aos seus pés, né? E me deixou aqui sozinha fazendo as coisas de casa. E é interessantíssima a resposta do Cristo. Diz para Maria, que ajuda-me, por favor. E respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria, sua irmã, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Eu gosto muito desse trecho, por isso que eu trouxe aqui para vocês. Eu tenho meditado frequentemente sobre essas ocupações nossas. Quem somos aqui? Primeiro a gente tem que refletir, quem somos aqui nessa situação? Estamos mais para Marta? Estamos mais para Maria? E qual é a diferença central entre elas? Porque a princípio, poxa, Marta estava recebendo o Mestre Jesus em sua casa. Imagina nós, quem de nós ali não estaria tirando, varrendo a casa, né? O Cristo vai chegar. O que a gente faria? Não, eu mesmo largava tudo e ia varrer a casa, ia botar os pratos no lugar, tirar as roupas que estão penduradas, né? E ajeitar a casa para receber o grande anfitrião. Então aqui a gente não vai fazer uma crítica imediata, porque é legítima a postura de Marta. Vocês concordam comigo? É um grande anfitrião, é o Cristo que chegava. E Maria, o que ela faz? Ela percebe essa vinda do Cristo e o recebe inteiramente, de forma, como nós dizemos, plena, dando atenção plena ao Cristo, de modo a dizer, nada mais me importa, o Cristo chegou em minha casa. Então perceba que se a gente for fazer uma análise rápida, a gente pode até fazer um julgamento. Poxa vida, Marta, né? Ainda faz uma crítica ao Senhor.
Senhor, o Senhor vai deixar ela aí, é? Eu estou aqui atarefada para receber o Senhor. E minha irmã ia aos seus pés. E ele diz, Marta, Marta, 2 vezes. Chamando a atenção dela, né? Maria escolheu a melhor parte. Porque isso aqui que ela ouve em minha presença, jamais será esquecido. Estará guardado em seu coração. E aí, cabe a nós, né, essa reflexão. Cabe a nós essa reflexão de, primeiro, se estamos mais parecidos com Marta, o tempo todo preocupado e preocupada com as coisas materiais, que são muitas. Sobretudo se você não tem uma funcionária do lar, se você é só, se não tem condição de pagar uma pessoa para te ajudar com um filho pequeno, com crianças. A gente sabe que a gente acorda de manhã, nem respira, né? Vai dormir capotando, como a gente diz lá na minha terra, capotando na cama, que nem percebe que o dia passou e já estamos em setembro. Então não há dúvidas que os afazeres são muitos. Mas se somos cristãos e espíritas, se acreditamos em tudo isso, esse manancial de informações que a doutrina nos traz, nesse esforço que devemos fazer diariamente para reconstruir o nosso espírito, reformar o nosso íntimo, desenvolver as virtudes cristãs que o Cristo nos ensinou, nós precisamos, de algum modo, equilibrar as atividades do dia a dia. Cuidar da casa, sim, dos afazeres materiais, ir para o trabalho, ser remunerado, pagar as contas, atender aos compromissos do mundo. Mas é preciso também reservar um espaço para os compromissos espirituais. Porque nem só de pão vive o homem. Nem só do alimento material, nem só das obrigações. Estamos da terra, somos da terra. Mas somos principalmente, e não apenas também, espíritos. E daí esse privilégio que temos todos aqui nesse momento. Todos nós aqui somos privilegiados. Primeiro porque a gente saiu de casa, né? Nessa chuva maravilhosa. Podia estar tomando um chazinho, um café, mas estamos aqui. Por quê? Eu acho que todos nós aqui estamos mais parecidos com Maria nesse momento. Escolhemos a boa parte. É um sacrifício, né? Sair da nossa casa, do nosso conforto, enfrentar a chuva, às vezes pegando um ônibus, um Uber, de carro, de moto, se molhando, para vir para aqui. Aqui seria a escolha de Maria. Por quê? Porque aqui é um local preparado espiritualmente para se ouvir e refletir sobre o Evangelho de Jesus. Então, nesse sentido, neste momento, somos Maria. E que bom que somos. Porque tudo que aqui ouvimos, não da minha boca, claro, mas a partir do Evangelho do Cristo, ficará em nossos corações. Quando a gente escuta sobre fé, quando a gente escuta sobre moradas na casa do Pai, sobre a importância de desenvolvermos em nossos corações sentimentos como a misericórdia, a compaixão, a humildade, o amor, o respeito, que são valores tão ultrajados hoje em dia, tão esquecidos, nós estamos escolhendo aqui a melhor parte do nosso dia. Então é claro que de modo algum, e graças a Deus, escolhemos uma religião que não trabalha com retornos, né? Casa Espírita não cobra nada de ninguém. Você vem quando você quiser, se você quiser. Não há uma necessidade, não há um retorno, não há uma obrigação. Salvo se você é trabalhador, né? Mas a Casa Espírita abre as portas para todos de qualquer religião, para nos alimentar espiritualmente. Então nós precisamos entender que temos os nossos trabalhos materiais, mas é indispensável, sobretudo na atualidade, mantermos a conexão, mantermos nos alimentando espiritualmente. Então, digamos que ir a uma casa espírita na atualidade é uma escolha de Maria, que é a melhor parte. Quantos de nós deixamos as nossas casas lá com os pratos na pia? Eu deixei.
Confesso a vocês. Meu esposo não tinha nem comido ainda, então eu já deixei lá na pia. Depois eu ajeito, porque tinha um compromisso aqui. Um compromisso de ordem material. Então, tudo na vida, gente, leva a gente a fazer escolhas. Nós fazemos escolhas a todo momento. E são dessas escolhas simples, sabe? Porque Deus, em sua providência, em sua infinitude, em sua perfeição, Ele não demanda nada de nós, no final das contas. Não é verdade? A gente percebe, a gente não conhece mais aquele Deus de outras religiões que está sempre ali, né? Tendo que perdoar, analisando o tempo todo os nossos atos, os pecados. Não, Deus é o criador de tudo. Ele cria as leis. Nós agimos ou não agimos em conformidade com essas leis. É natural, é um processo automático. E dessa conformidade temos um sentimento, uma paz, um caminho. E da não conformidade, do desalinhamento, a falta de sintonia, uma enfermidade, uma dor, uma provação, uma expiação. Mas Deus não está aqui para ficar observando se a gente está mais ocupado com as coisas materiais do mundo ou mais ocupado com as coisas espirituais. Ele nos deu a vida. O que nós fazemos dela é uma coisa que só nos cabe. Não é verdade? Ninguém pense que Deus vai ficar lá no mundo X ou mundo Y, né? De tal livro da doutrina espírita esperando para julgar a gente. Não. Aprendemos que nós próprios é que nos julgamos. Nós próprios é que desenvolvemos a consciência, despertamos a nossa consciência para nos avaliarmos. Estamos ou não estamos nos dedicando à parte espiritual? Somos Marta ou somos Maria? E é bem verdade que tem algumas fases da vida que a gente está bem Marta, né? Quando você tem filhos pequenos, quando você está ali naquela idade mais jovem de alcançar um emprego, um trabalho. A gente está bem Marta, muito focado nas coisas materiais. E aí chega uma outra fase da vida da gente que a gente vai se dedicar às questões. Às vezes, para alguns, essa fase nem chega, né? De se dedicar às questões espirituais. É incrível, né? Como viver na atualidade, sem dar um espaço para o nosso espírito, dar um alimento para o nosso espírito, né? Diante de tantas situações que a gente está vivendo. Mas, de fato, há pessoas que não chegam nesse lugar. Há pessoas que nunca vão ser Maria. Elas nunca vão se prostrar. Elas nunca vão se ajoelhar para algo maior. O que o Cristo trazia ali para Maria? Os ensinamentos sobre as leis divinas, que eram compatíveis com o conhecimento daquela época. Né? Porque só séculos e séculos depois, 2 milênios depois, é que o Cristo pôde trazer, através do Consolador prometido, outros ensinamentos. Porque na época de Marta e Maria não era possível. Eles ali estavam ainda procurando entender como aplicar aquela lei dura de Moisés através do amor. Era aquele entendimento. Só 1000 anos depois que o Cristo pôde, através do conjunto de espíritos que foram convocados com esse fim, pôde trazer outras informações, que estão todas lá, né, no Pentateuco de Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e todas as obras que a gente conhece. Então, é importante a gente perceber, começar a atentar um pouco mais para o nosso dia a dia. É interessante, até ter um mecanismo aqui no celular, eu acho que um de vocês também tem, que ele diz, eu instalei esse aplicativo para mim e para os meus filhos também, né? Primeiro para controlar um pouco o tanto que eles ficavam no celular, né? O mais novo, inclusive, tem o Family Link, que aí eu fico sabendo, eu regulo, ele tem 1 hora, 2 horas por dia de celular. E quando passa disso, mamãe, passou. Eu digo, não, mas na semana é só esse tanto aqui. Depois você se ocupa com outras coisas. E coloquei no meu também. E de vez em quando ele me notifica lá para dizer, hoje você passou 3 horas. Aí às vezes eu paro assim, 3 horas de 24, sendo que umas 8, 7, aí 6. A gente está dormindo, então 3 horas aqui.
Tudo bem que a gente não fica só vendo a vida das pessoas, né? A gente paga as contas, a gente fala com os parentes, eu particularmente faço videochamada com meus familiares lá, falo com os clientes e tudo. Mas são 3 horas, 4 horas, final de semana às vezes dá 4 ou 5 horas. Então veja, é esse ponto, quando a gente traz essa história, essa visita de Jesus a Marta e a Maria, nos leva a essa reflexão, o quanto da nossa vida nós ofertamos ao conhecimento espiritual. Jesus é a personificação, naquele momento, das leis divinas. Ele não era Deus. Foi ele quem disse, o Pai, bom é o Pai. Eu sou o Filho, há um Pai de todos nós. Mas naquele momento ele era a personificação de tudo o que havia mais de elevado, das leis divinas. Então, quanto do nosso dia nós nos dedicamos a isso? A uma leitura edificante, a realização do Evangelho no lar, mudar ali o canal da televisão para ouvir, por exemplo, uma palestra espírita, ou então as músicas que tem lá no YouTube, são tantas músicas, eu escuto todas lá, aquelas músicas espíritas instrumentais. Aquilo ali já é algo que alimenta o nosso espírito, que nos tira de uma vibração, às vezes, de irritação, de agitação, como Marta estava, ocupada. Então perceba que o Cristo, ele diz assim para Marta, Marta, você está muito ocupada e agitada com as coisas do mundo. Dizendo para ela claramente, naquele momento, ela não tinha que estar se preocupando com aquilo. E na verdade o Cristo também diz isso para nós. Nós só não vemos. Nós não vemos, porque ele não vai se personificar mais. Embora algumas religiões ainda acreditem, né? O Cristo virá. Não, ele já veio. Ele não vai vir de novo. Né? Agora os ensinamentos são através dos milhares de espíritos que já se manifestaram, da doutrina, da literatura e de tantos outros exemplos. Mas na verdade, na nossa vida, se a gente observar, sempre há um convite. Sempre há um convite, às vezes um convite sutil, discreto, às vezes é uma sugestão do anjo da guarda, do guia espiritual. Faça isso não, faça isso. Não leia isso não, leia aquilo. Guarda o celular, faça uma prece. Então são atitudes muito simples do nosso dia a dia, em que nós passamos de Marta a ocupada, a agitada, a angustiada, porque o dia acaba e não dá para fazer tudo mesmo. E às vezes o dia acabou, a gente nem começou com a prece e nem acabou com a prece. Então, sim, meus amigos e irmãos, é possível sair dessa posição de extremamente ocupados, inclusive numa sociedade hoje que valoriza, né, a ocupação. Né? Tem muitos coaches, muitas mentorias para que você seja produtivo, faça tudo. O que mais que a gente escuta? Aproveite todos os seus talentos, realize. Ok, isso é uma maravilha. Mas todos eles estão tratando de coisas materiais. E essa reflexão, dessa consciência, o despertar para essa consciência das nossas escolhas, do quanto do nosso dia a gente está nas atividades materiais e nas atividades espirituais, tem muito a ver também com outra escolha que está aqui no Evangelho. Do que é necessário e do que é supérfluo. Será que ao longo do nosso dia a gente só está ocupado com coisa que é necessária mesmo? Ou tem muito supérfluo? Tem muita distração? Reflitamos sobre isso. Nós não sabemos até quando estamos aqui. E pelos espíritos, pelo que eles nos falam, nas suas manifestações, na reunião mediúnica, quase sempre eles estão extremamente arrependidos. É interessante os relatos, né? Quase sempre eles estão extremamente arrependidos, sentindo-se aprisionados, não sabem sequer muitas vezes onde estão, porque eles têm a sensação de que perderam tempo. Que interessante, né? E é tão chato, até quando a gente está encarnado mesmo, que a gente, poxa, esse dia passou e eu não fiz nada de útil, né? Às vezes a gente tem essa sensação também. Fiz tanta coisa e não fiz nada.
É o seu espírito que está lhe pedindo algo para ele. É o espírito que pede. A angústia não é do corpo material. A angústia é o desejo do espírito não realizado. A inquietação, a ansiedade são sentimentos da alma. Morre o corpo, vira pó, a alma continua inquieta, agitada. Então, se ansiosa sou, se inquieta sou, continuarei inquieta e agitada, porque é um sentimento que está no meu espírito e que cabe a mim, cabe a nós, em profunda meditação, tentar entender o que meu espírito precisa, o que ele quer. Então, meus irmãos, já indo para o final, né? Nós temos 5 minutinhos. Eu gostaria aqui de fazer esse convite para todos vocês. É muito atual, né? Há mais de 2000 anos, uma historinha perdida lá na Bíblia, que a gente muitas vezes nem lê, mas extremamente atual, como tudo que o Cristo falou. Você encontra a resposta para todo e qualquer conflito coletivo, individual, ambiental, tudo nos ensinos do Cristo. Procuremos estar mais despertos para entender o que ainda em nossas vidas podemos, com o que ainda nas nossas vidas podemos nos ocupar. Normalmente as casas espíritas precisam muito de trabalhadores. É uma grande ocupação. Trabalhar para o próximo é trabalhar para si mesmo. Se não for numa casa espírita, pode se envolver com trabalhos de caridade, entregas de sopa, de pizza, vestir os idosos, fazer companhia aos idosos. Aos pedintes, se organizar, né, para também alimentar algumas pessoas, visitar as crianças nos orfanatos, de acordo com a legislação, porque nem sempre pode. O fato é que necessidades há aí aos milhões. Nós precisamos apenas identificar o que faremos e quanto do nosso tempo ofertaremos. Porque ao ofertar ao outro, estamos ofertando a Deus. Deus não quer mais que a gente fique lá em meditação 24 horas por dia, no pico da montanha, longe de todo mundo, só em oração. Oração é fundamental, mas é um recurso para o trabalho. É um recurso para a vida. O que Deus quer mesmo é que a gente trabalhe. É que a gente se ocupe com coisas nobres para o nosso espírito e se ocupe com o próximo. O nosso trabalho, o trabalho da nossa alma está no próximo. Né? Quanta dúvida, às vezes, nossa, né, de não saber o que fazer, por onde começar. É o próximo do elevador, é o porteiro do edifício. É aquela pessoa que está na praça ali da sua casa e tem sempre alguém em alguma praça aqui dormindo no frio, sem comida. Compra um lanche e vai dar para ele. Porque às vezes também a gente fica esperando algo, né, grande, milagroso, se envolver num projeto social grande. E não é isso. É tentar identificar onde está o próximo que necessita de sua palavra, de seu olhar, de seu tempo, de um pão, de um suco. Coisas simples. Porque são esses gestos pequenos que não são vistos por ninguém, que vão alimentando o seu espírito, que vai nos tornando cada vez mais Maria e não apenas Marta. Então, eu encerro aqui, lembrando que Deus não espera que a gente realize os milagres que o Cristo realizou. Porque a condição espiritual do Cristo era de natureza crística, de espíritos construtores, espíritos que criam sistemas solares, né, que cuidam de planetas. Não, Deus não quer tanta coisa da gente. Ele sabe das nossas capacidades. Ele sabe dos nossos medos. Mas Ele sabe também quantas horas por dia nós temos. E são muitas. Então procuremos, meus irmãos, enxergar esse Cristo que chega até nós no irmão. Num parente agitado, num filho que dá trabalho, num esposo ou numa esposa, às vezes impaciente, com problema, em alguém doente. Na casa espírita, em qualquer templo religioso, sempre há um irmão que representa ali o Cristo, a quem nós devemos o nosso tempo, o nosso olhar, o nosso amor e a nossa atenção. Que a paz de Jesus esteja com todos vocês
e que nós possamos tornar o nosso tempo útil, laborioso para Jesus e por Jesus. Assim seja. O tema e a palestra da hoje é de profunda reflexão, né? São coisas tão simples que nos elevam a Deus e que fazem com que o nosso espírito vá aprendendo a se modificar para melhor, que é uma necessidade, inclusive, de nós espíritas, né? Onde que nós percebemos? Quando nós passamos a mudar para melhor e ajudarmos os nossos irmãos. E isso nós encontramos em qualquer lugar, como a Tatiana colocou, né? E também os nossos agradecimentos ao Paulo, que cantou divinamente hoje, né? Estava assim, super inspirado. Vamos então aos passos.